Olha só, a Defesa Civil de São Paulo prorrogou o alerta para fortes chuvas até quarta-feira. Atenção, porque os alagamentos geraram muitas perdas para moradores e comerciantes. Em Taboão da Serra, o nível da água chegou a 2 metros de altura. Imagina só se a água chegar a 2 metros de altura e invadir sua casa. Imagino que não vai sobrar muita coisa, né? Para você ter uma ideia da força da água, né? Somente ontem, em toda a Grande São Paulo, os bombeiros foram chamados para 59 quedas de árvores, 80 alagamentos e 31 desabamentos. Por isso, a Defesa Civil alerta para novas inundações e possíveis deslizamentos de terra na capital paulista e também na região metropolitana. E para falar mais sobre esse alerta em São Paulo, a gente conversa agora com a Major Tatiana Rocha, diretora da Divisão de Recuperação da Defesa Civil de São Paulo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Major. Primeira pergunta, a primeira previsão é que esse alerta seria até domingo agora. Por que estendeu? Boa tarde. Olá, muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, nos assistem. O alerta foi estendido até quarta-feira porque, pelo que nós observamos nos radares, ainda se mantém a incidência dessa umidade, dessa zona de umidade aqui em toda a região da capital paulista e das cidades no entorno. Então, esse alerta ele se mantém para que as pessoas continuem buscando o autocuidado e evitando zonas de alagamento, com um alerta ainda mais importante para os possíveis deslizamentos. Porque o que acontece, Pedro? Nós temos aí a chuva insistente há vários dias, e isso faz com que os solos fiquem encharcados, que a água tenha mais dificuldade em se dissipar, e aí os problemas eles vão acabar seguindo para essa parte, né? Não só das inundações, mas também dos deslizamentos. E o gabinete de crise, ele continua nesse tempo também, enquanto durar o alerta, Major? Continua assim. Nós mantemos aqui toda a área de serviços essenciais do Estado, trabalhando juntos para que, em havendo quaisquer interrupções, elas possam ser, o atendimento possa ser restabelecido o mais rápido possível. Então, nós temos aqui o pessoal das concessionárias de energia elétrica, a EMAI, acompanhando o extravasamento dos rios, as situações de emergência nas estradas. Então, todo mundo trabalhando junto para que a gente minimize os efeitos dessas chuvas na população paulista. E, Major, você levantou uma questão que é fato e preocupa muito, é que o solo já está encharcado, questão de deslizamento de terra, infelizmente, é uma realidade. Imagino que vocês já devam ter algumas áreas em monitoramento. É isso mesmo? Com certeza. Nós trabalhamos com todos os municípios, têm os seus planos de contingência, o seu mapeamento de risco. Então, a gente identifica os locais que têm um risco maior de deslizamento de terra, de movimento de massa. Então, as defesas civis municipais têm esses mapas de risco. Então, é importante que nós trabalhemos juntos. A pessoa que vive na área de risco, ao observar alguns sinais de que esse deslizamento pode acontecer, quais são esses sinais? O entortamento de árvores, os estalos constantes, as casas começam a apresentar rachaduras, dificuldade de fechar portas e janelas. É importante que essas pessoas acionem a Defesa Civil para que a Defesa Civil possa verificar a necessidade ou não de interdição do local. Os municípios também, eles são apoiados pela Defesa Civil Estadual em havendo um risco alto, retirada das famílias, ainda que de forma temporária, e a criação e a montagem dos abrigos. Então, trabalhando juntos, a gente quer manter os índices baixos de vitimização dessas chuvas, que a gente tenha só esse dissabores aí do dia a dia, né? Mas que nós não tenhamos vítimas desses deslizamentos e desses eventos causados pelas chuvas. E, Major, uma questão, essa imagem até me chama a atenção, né? De um rapaz tentando liberar ali o bueiro. Essa questão de bueiro e de poluição também acaba atingindo e afetando a questão das enchentes, né, Major? Essa questão da falta de cuidado ali com o lixo. Sem sombra de dúvida, Pedro. A gente tem que ir pensando uma cultura diferente, porque os eventos climáticos extremos estão acometendo todo mundo. E nós precisamos aí cuidar também do descarte correto dos lixos, porque a água ela vem num volume muito grande agora com as chuvas de verão, e ela já vai ter
dificuldade de escoamento por conta de muitas áreas com asfalto, muitos prédios que nós temos aí nas áreas urbanas. E imagine então se nós tivermos o impedimento dessas bocas de lobo, né, dos bueiros, o problema ele vai ficando cada vez maior. Então nós precisamos que a zeladoria seja feita não só pelos governos estaduais e municipais, mas que todos nós sejamos aí fiscais dos nossos próprios locais de né, correto do lixo e verificar na época de chuva, está lá com lixo, está interrompido, nós precisamos cuidar e precisamos acionar os órgãos competentes para não ter esses dissabores no momento que a chuva vem e ela vira forte. Major, a gente sempre tem falado também dos alertas, né, que a Defesa Civil tem enviado para os celulares, isso tem ajudado e muito. Essa tecnologia tem sido fundamental, né, para preservar vidas, né, Major? Exatamente. O Cellbrolink foi uma tecnologia inovadora aqui para a Defesa Civil do Estado. Ele chega a todos os celulares que tiverem a tecnologia 4G e 5G, independente da pessoa estar cadastrada ou não. Nós sabemos que, por exemplo, em São Paulo, recebemos pessoas aí de todo o mundo, né, que de repente estão visitando ou estão a trabalho. Essas pessoas serão também alertadas se estiverem no polígono de risco. E o importante, Pedro, é que somado a esse alerta da Defesa Civil, novamente as pessoas adotem essa cultura de autocuidado. Recebeu o alerta, verificou que o tempo tem uma condição climática difícil, altere seus horários, volta um pouquinho mais tarde para casa ou saia um pouquinho depois do horário das chuvas, para que nós evitemos aí que as pessoas estejam em locais pouco seguros no momento em que o evento climático acontece. Até porque às vezes você acha que ficar embaixo de uma árvore, enfim, não é tão seguro, né, Major? Queria que você, por favor, passasse algumas dicas e orientações para a gente evitar o pior em momentos como esse. Bom, no momento de uma chuva de muito volume, que são as típicas chuvas de verão, o ideal é que as pessoas busquem um local, uma edificação fixa para se manter até que essa chuva pare, né? Muitas vezes não é possível porque as pessoas estão no interior de seus veículos. Então, se a pessoa verificar que a água está subindo muito rápido, que ela acione os órgãos de emergência para que possa ser socorrida, se coloque em local visível para que possa ser visualizada aí pelo Corpo de Bombeiros, pelas defesas civis. Mas o ideal é que as pessoas adotem essa cultura de verificar, né, a condição climática do seu dia e alterem os seus horários de deslocamento de acordo com essas condições climáticas, para se manter exatamente no local, numa edificação segura, até que a chuva passe e ela possa então seguir seu caminho. E, Major, queria chamar a sua atenção para quem está acompanhando a gente aqui no Hora News para imagens ao vivo da Avenida Paulista em São Paulo. Você consegue ver que está muito nublado nesse momento, 25 graus, que é a máxima para hoje. Já é um tempo que começa a esquentar um pouco e isso ajuda e muito nas chuvas. Major, eu queria ver com você, esse tempo que a gente está vendo, nublado, possibilidade de chuvas e temporal, pode ser que se estenda além de quarta-feira? Pode acontecer sim, mas a previsão dos nossos meteorologistas é que a atuação do evento climático que está atuando sobre o município de São Paulo e o entorno, ele se mantenha até quarta-feira. Os boletins da Defesa Civil, eles são emitidos diariamente, então pedimos que as pessoas sigam nas nossas redes sociais, Defesa Civil SP, que nós divulgamos lá as eventuais alterações climáticas. Nós não teremos aí como agir contra, né, essas alterações climáticas, mas podemos sim adotar uma cultura de prevenção e com isso minimizar nossas perdas. É isso, Major Tatiana Rocha, diretora da Divisão de Recuperação da Defesa Civil de São Paulo. Temos que ficar alerta e estamos sentindo na pele, né, as mudanças climáticas. Cada um fizer o seu já vai ajudar e muito. Muito obrigado novamente pela disponibilidade de sempre. Defesa Civil fazendo um trabalho fundamental de divulgação também de informações, né? Muito obrigado. Nós agradecemos, contem sempre com a Defesa Civil. Uma boa tarde.